Então, eu comecei desenhando dessa forma oval em cima e fazendo um círculo embaixo e conectando com uma reta que passa pelo meio do círculo e do formato oval. Depois eu fui conectando para fazer o corpinho do morango. Então, eu desenhei um cilindro para o cabo e fui fazendo esse formato meio que de gota para fazer as folhas e eu apaguei as linhas para ficar com um desenho mais limpo. Eu tô mostrando para vocês separado para ficar mais fácil de reproduzir para quando a gente passar para a tela. Então, você vai começar a desenhar esses padrões para fazer as sementinhas do morango. Então, é como se eu tivesse feito um losango e tivesse desenhado um círculo em cada ponta. Então, eu só fui preenchendo os espaços e tento fazer de maneira ordenada. Aí, eu tô mostrando para vocês separadamente como que desenha, né, cada forma. O morango, o cabinho e as folhas. Pratiquem bastante isso antes de passarem aí para o papel, para a tela final de vocês. Então, eu vou separar, né, para não manchar as minhas outras folhas do meu sketchbook. Eu gosto de fazer isso toda vez que eu faço uma pintura. E eu vou dividir a tela ou a folha, o que você preferir, em 4 pedaços, para daí a gente conseguir preencher as 4 partes igualmente, para ficar com uma composição harmônica. O legal de você fazer isso é que nenhum espaço fica pesando mais do que o outro. Você consegue preencher tudo igualmente e consegue dar uma sensação de simetria aí para o seu desenho. Então, eu fui desenhando esses círculos para posicionar os meus morangos. Quando eu faço um desenho que tem muitos elementos, geralmente eu escolho alguns para serem os principais, como se fossem assim os mais bonitos que vão chamar mais atenção. E eu acho legal vocês também escolherem alguns morangos para se destacarem mais do que o outro, porque isso parece que dá um realismo a mais para a obra. Então, eu usei tinta acrílica, você pode seguir esse tutorial com guache e com óleo que vai dar certo. E eu usei a amarela, a branca, a vermelha. Eu tô mostrando aí a preta, que a gente vai usar um pouquinho. E vou usar também o amarelo e o azul para fazer o verde, ou você pode usar direto um tubinho de tinta verde, meio que não importa muito. E também usei aí esses 3 pincéis. Eu usei um bem fininho para marcar os detalhes. Usei um médio e um pouquinho maior para fazer o fundo. Mas, de novo, esse tutorial é bem fácil para iniciante aí. Você pode usar os pincéis e as tintas que você tiver, que você gostar mais de usar. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo do primeiro morango. Então, você vai começar preenchendo tudo com um tom de vermelho puro. Nessa parte aí, eu vou usar um pincel número 4. E eu vou começar preenchendo tudo. Eu vou ali fazendo o contorno das folhinhas e depois eu vou misturar um pouco do vermelho com o preto para criar uma cor de vermelho mais escura. E eu vou passar isso, né, nos contornos, nas extremidades do morango e também nas partes que tiver sombra. Onde que eu identifico a sombra? Toda vez que o seu objeto estiver sendo sobreposto, geralmente vai ter uma sombra embaixo. Então, você vai notar que o morango que eu pintar abaixo, ele já vai estar mais escuro do que esse que tá por cima, porque ele tá pegando menos luz. Você também pode fazer, né, um contorno mais escuro embaixo das folhas. E vai também do seu conhecimento de luz e sombra e um pouco do seu feeling. Mas só pegando o que eu tô fazendo aí, se você repetir esse passo a passo para todos os morangos, só mudando, você vai intercalando, né, no morango que tá embaixo, você faz a parte mais escura no topo, e aí você faz a ponta dele mais iluminada, e você vai trocando, né, para dar essa impressão que os morangos eles estão um em cima do outro. Eu fiz o mesmo passo aí nesse segundo morango, também fiz, né, a maior parte dele no vermelho puro, e depois fui usando esse vermelho mais escuro para dar esse efeito de sombra e adicionando realismo para minha pintura. Você vai repetir esse passo em todos os morangos. E aí, a gente vai chegar com todos eles prontos. Tendo meus morangos todos pintados, vai ser a hora de eu adicionar os detalhes. Primeiro, eu vou fazer um vermelho bem escuro com preto. Não coloque muito preto, porque senão vai ficar só preto. E eu vou fazendo essas pintinhas aí no padrão que eu mostrei pra vocês desenhado na folha. Porque quando eu coloco preto, é como se eu estivesse afundando o morango, né? Criando essa sensação aí de que realmente tem um buraco nele. E aí, eu vou fazer depois, misturando um pouquinho de amarelo com um pouquinho desse vermelho. Eu vou fazer as sementinhas.
Então, chegou a hora de pintar as folhas. Eu misturei azul com amarelo, você também pode usar verde, né, direto do tubo, para fazer as folhas. Primeiro, eu vou usar um verde claro e depois eu vou fazer um verde mais escuro. E para escurecer o verde, tudo que você tem que fazer é misturar com um pouco mais de azul. O verde mais escuro, ele vai dar essa impressão, né, de contorno e também um pouquinho de sombra. Reparem que eu fiz uso do meu pincel mais fino para essa parte. Aí, eu misturo com o azul para fazer o verde mais escuro que eu falei. E vou aplicando ele no topo das folhinhas e nas extremidades também. Nessa parte circular do cabinho também, no topo, e nos contornos, você pode aplicar também. Aí, eu vou misturando com o verde claro. E, gente, tá pronto. Você repete esse passo também aí nos morangos de baixo. Se você quiser, você pode fazer algumas folhagens mais escuras ou mais claras do que a outra. Aí, eu vou misturar um pouco de vermelho com preto, é mais vermelho do que preto, para fazer esse tom super escuro e bem fechado. Então, eu vou contornar todos os morangos que eu pintei usando esse tom escuro. Você pode usar um pincel mais fininho para contornar os morangos e usar um pincel um pouco maior para preencher os espaços. Bom, então é isso. Você vai pintando tudo até você preencher todo o fundo. E depois a gente vai passar para a próxima etapa. Agora, você vai pegar a tinta branca e com um pincel bem fininho, você vai começar a contornar aqueles pontinhos amarelos que a gente fez com o morango com essa tinta branca. Eu vou deixar a imagem de referência, tirem print da tela e sigam mais ou menos essa imagem para não ficar desordenado. Esse branco aí, ele vai estar fazendo o reflexo direto da luz no morango. Eu fui preenchendo depois de um tempo meio que intuitivamente. E eu achei que deu um toque mais único, assim, sabe, para os morangos. Eu gostei bastante dessa pintura. Fazia bastante tempo até esse momento que eu não fazia uma pintura que eu realmente gostava, sabe? E eu gostei bastante dessa. Se você acompanhou o tutorial até aqui, eu te agradeço muito. Não esqueça de deixar o seu like e de me ajudar com o engajamento desse vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau!